Ainulindale. A música dos Ainur. Havia Eru, Uno, que em Arda é chamado Ilúvatar. E ele fez primeiro os Ainur, os sacros, que eram os rebentos de seu pensamento e estavam com ele antes que qualquer outra coisa fosse feita. E falou com eles, propondo-lhes temas de música. E cantaram diante dele, e ele estava contente. Mas, por muito tempo, cantaram cada um a sós, ou apenas alguns juntos, enquanto os demais escutavam, pois cada um compreendia apenas aquela parte da mente de Ilúvatar da qual viera, e na compreensão de seus irmãos cresciam devagar. Contudo, enquanto ouviam, chegavam sempre a um entendimento mais profundo e aumentavam em uníssono e harmonia. E veio a acontecer que Ilúvatar convocou todos os Ainur e declarou a eles um tema poderoso, revelando-lhes coisas maiores e mais maravilhosas do que as que revelará até então. E a glória de seu começo e o esplendor da seu fim deslumbraram os Ainur, de modo que eles se curvaram diante de Ilúvatar e ficaram em silêncio. Então, Ilúvatar disse a eles: do tema que declarei a vós, desejo agora que façais, em harmonia e juntos, uma grande música. E, já que vos inflamei com a imperecível chama, mostrareis vossos poderes ao adornar esse tema, cada um com seus próprios pensamentos e desígnios, se desejar. Mas sentar-me e escutarei e ficarei contente que através de vos grande beleza despertou em canção então, as vozes dos Ainur, tal como harpas e alaúdes, e flautas e trombetas, e violas e órgãos, e tal como incontáveis corais cantando com palavras, começaram a moldar o tema de Ilúvatar em uma grande música. E um som se levantou de intermináveis melodias cambiantes tecidas em harmonia, que passou além da audição para as profundezas e para as alturas, e os lugares da habitação de Ilúvatar se encheram até transbordar, e a música e o eco da música saíram para o vazio, ele não era mais vazio. Nunca, desde então, fizeram os Ainur música alguma semelhante a essa música, embora se diga que outra maior ainda há de ser feita diante de Ilúvatar pelos corais dos Ainur e dos filhos de Ilúvatar depois do fim dos dias. Então os temas de Ilúvatar hão de ser tocados com acerto, adquirindo ser no momento de sua emissão, pois todos então hão de entender plenamente o propósito dele em sua parte da música, e cada um há de conhecer a compreensão de cada um. Ilúvatar há de dar a seus pensamentos o fogo secreto, comprazendo-se neles. Mas, então, Ilúvatar se sentou e escutou, e durante muito tempo lhe pareceu bom, pois na música não havia falhas. Mas, conforme o tema progredia, entrou no coração de meu coro entretecer de matérias de seu próprio imaginar que não estavam acordes com o tema de Ilúvatar, pois ele buscava com isso aumentar o poder e a glória da parte designada a si próprio. A Melcor, entre os Ainur, tinham sido dados os maiores dons de poder e conhecimento, e ele tinha um quinhão de todos os dons de seus irmãos. Ele fora a miúde sozinho aos lugares vazios, buscando a chama imperecível, pois crescia o desejo ardente, dentro dele, de trazer ao ser coisas só suas, e lhe parecia que Ilúvatar não tinha em mente o vazio, e ele estava impaciente por esse vácuo. Contudo, não achou o fogo, pois esse está com Ilúvatar. Mas, ficando só, ele começara a conceber pensamentos só seus, diferentes dos de seus irmãos.
Alguns desses pensamentos ele, então, entreteceu em sua música, e de imediato surgiu desacordo à volta dele, e muitos dos que cantavam a seu lado perderam ânimo, e seu pensamento foi perturbado, e sua música hesitou. Mas alguns começaram a afinar sua música com a dele em vez de com o pensamento que tinham no início. Então o desacordo de meu cor se espalhou cada vez mais, e as melodias que tinham sido ouvidas antes afundaram em um mar de som turbulento. Mas Ilúvatar se sentou e escutou, até parecer que em torno de seu trono havia uma tempestade raivosa, como de águas escuras, que fazem guerra umas às outras em uma fúria sem fim, que não quer ser abrandada. Então, Ilúvatar se levantou, e os Ainur perceberam que ele sorria. E ergueu a sua mão esquerda, e um novo tema começou em meio à tempestade, semelhante, contudo, dessemelhante ao tema anterior, e reuniu poder e tinha nova beleza. Mas o desacordo de meu cor se ergueu em alarido e contendeu com ele, e, de novo, havia uma guerra de som mais violenta do que antes, até que muitos dos Ainur ficaram desanimados e não cantaram mais, e meu cor tinha o comando. Então, de novo Ilúvatar se levantou, e os Ainur perceberam que seu semblante era severo. E ele ergueu sua mão direita, e eis que um terceiro tema cresceu em meio à confusão, e esse era diferente dos outros. Pois parecia a princípio suave e doce, um mero ondejar de sons gentis em melodias delicadas. Mas não podia ser extinto e tomava para si poder e profundidade. E parecia, enfim, que havia duas músicas progredindo de uma vez só diante do assento de Ilúvatar, e elas estavam em completa oposição. Uma era profunda, e ampla, e bela, mas lenta e infundida de uma tristeza imensurável, da qual sua beleza principalmente vinha. A outra tinha então alcançado uma unidade própria, mas era alta, e vã, e infinitamente repetida. E tinha pouca harmonia, mas era antes um uníssono clamoroso, como o de muitas trombetas zurrando algumas poucas notas. E buscava afogar a outra música pela violência de sua voz, mas parecia que suas notas mais triunfantes eram tomadas pela outra entretecidas em seu próprio padrão solene. Em meio a essa contenda, na qual os salões de Ilúvatar vibravam, e um tremor corria pelos silêncios até então imóveis, Ilúvatar se levantou uma terceira vez, e seu rosto era terrível de se contemplar. Então ele ergueu ambas as suas mãos, e num só acorde, mais profundo que o abismo, mais alto que o firmamento, penetrante como a luz do olho de Ilúvatar, a música cessou. Então, Ilúvatar falou, e ele disse: Poderosos são os Ainur, e o mais poderoso entre eles é meu cor. Mas para que ele saiba, como todos os Ainur, que eu sou Ilúvatar, essas coisas que cantastes, eu mostrá-las-ei para que vejais o que fizestes. E tu, meu cor, hás de ver que nenhum tema pode ser tocado que não tenha sua fonte última em mim, nem pode alguém alterar a música minha revelha. Pois aquele que tentará de se revelar apenas instrumento meu para a criação de coisas mais maravilhosas, que ele próprio não imaginou então, os Ainur ficaram com medo e ainda não compreendiam as palavras que lhes tinham sido ditas. E meu cor estava cheio de vergonha, da qual vinha uma raiva secreta. Mas Ilúvatar se levantou em esplendor e partiu das belas regiões que fizera para os Ainur. E os Ainur o seguiram. Mas, quando entraram no vazio, Ilúvatar disse a eles: Eis vossa música. E lhes mostrou uma visão, dando-lhes vista onde antes só havia audição.
observaram um novo mundo que se tornara visível diante deles, e ele estava englobado em meio ao vazio, e sustentado lá dentro, mas não era parte dele. E, conforme olhavam e se maravilhavam, esse mundo começou a desenrolar de sua história, e lhes parecia que ele vivia e crescia. E, quando os Ainur tinham observado por algum tempo e estavam em silêncio, Ilúvatar disse de novo: Eis vossa música. Esta é vossa obra de menestréis. E cada um de vos há de achar contidas lá dentro, em meio ao desígnio que dispus diante de vós, todas aquelas coisas que podem parecer que ele próprio planejou ou acrescentou. E tu, meu cor, descobrirás todos os pensamentos secretos de tua mente, e perceberás que eles são apenas uma parte do todo e tributários de sua glória, e muitas outras coisas. Ilúvatar disse aos Ainur naquela hora, e por causa de sua memória das palavras dele, e do conhecimento que cada um tem da música que ele próprio criou, os Ainur sabem muito do que foi e do que é e do que há de vir, e poucas coisas são imprevistas para eles. Contudo, algumas coisas há que eles não conseguem ver, nem sozinhos e nem se aconselhando juntos. Pois para ninguém além de si mesmo Ilúvatar revelou tudo que reserva, e em cada era surgem coisas que são novas e não foram prenunciadas, pois não procedem do passado. E assim foi que, conforme essa visão do mundo passava diante deles, os Ainur viram que ela continha coisas que não haviam pensado. E viram com assombro a chegada dos filhos de Ilúvatar e a habitação que estava preparada para eles. E perceberam que eles mesmos, no labor de sua música, haviam se ocupado da preparação dessa morada e, contudo, não sabiam que ela tinha qualquer propósito além de sua própria beleza. Pois os filhos de Ilúvatar foram concebidos por ele apenas. E vieram com o terceiro tema e não estavam no tema que Ilúvatar propusera no princípio, e nenhum dos Ainur tomara parte na sua criação. Portanto, quando os Ainur os viram, ainda mais os amaram, sendo coisas outras que eles mesmos, estranhas e livres, nas quais viam a mente de Ilúvatar refletida uma nova vez, e aprenderam ainda um pouco mais da sabedoria dele, a qual, de outro modo, teria ficado escondida até mesmo dos Ainur. Ora, os filhos de Ilúvatar são elfos e homens, os primogênitos e os seguidores. E entre todos os esplendores do mundo, seus vastos salões e espaços e seus fogos volteantes, Ilúvatar escolheu um lugar para a habitação deles nas profundezas do tempo e em meio às estrelas inumeráveis. E essa habitação pode parecer coisa pequena para aqueles que consideram só a majestade dos Ainur, e não sua terrível agudeza. Como quem tomasse todo o campo de Arda pelas fundações de um pilar e, assim, o elevasse até que o cone de seu topo fosse mais afilado que uma agulha. Ou quem considera só a mensurável vastidão do mundo, que ainda os Ainur estão moldando, e não a meticulosa precisão com a qual eles moldam todas as coisas ali. Mas, quando os Ainur haviam contemplado essa habitação numa visão, observado os filhos de Ilúvatar a surgir nela, então muitos dos mais poderosos entre eles debruçaram todo o seu pensamento e desejo na direção daquele lugar. E, desses, Melkor era o principal, assim como ele fora no princípio o maior dos Ainur que tomaram parte na música. E ele fingiu, até para si mesmo no começo, que desejava ir até lá e ordenar todas as coisas para o bem dos filhos de Ilúvatar, controlando as perturbações do calor e do frio que tinham vindo a acontecer por meio dele.
Mas o que desejava de fato era submeter à sua vontade tanto os elfos como os homens, invejando as dádivas com as quais Ilúvatar prometera adotá-los. Ele próprio desejava ter súditos e serviçais, e ser chamado de Senhor, e ser um mestre de outras vontades. Mas os outros Ainur olharam para essa habitação disposta dentro dos vastos espaços do mundo, que os elfos chamam de Arda, a Terra. E seus corações se regozijaram com a luz, e seus olhos, contemplando muitas cores, ficaram cheios de contentamento. Mas, por causa do rugir do mar, sentiram uma grande inquietação. Observaram os ventos e o ar, e as matérias das quais Arda era feita, de ferro e pedra e prata e ouro e muitas substâncias. Mas, entre todas essas, a água é que eles mais grandemente louvaram. E disse entre os Eldar que na água vive ainda o eco da música dos Ainur, mais do que em qualquer outra substância que há nesta terra. E muitos dos filhos de Ilúvatar escutam ainda insaciados as vozes do mar e, contudo, não sabem o que ouvem. Ora, para a água é que aquele Aino a quem os elfos chamam de Ulmo voltara seu pensamento, e, de todos, ele foi o que Ilúvatar instruíra mais profundamente em música. Mas sobre os ares e ventos Manwë foi o que mais ponderara, ele que é o mais nobre dos Ainur. No arcabouço da terra Aulë pensara, a quem Ilúvatar dera engenho e conhecimento pouco menos do que a Melkor. Mas o deleite e o orgulho de Aulë está no ato de fazer e na coisa feita, e não na posse, nem em seu próprio domínio. Donde ele dá e não entesoura e está livre de cuidados, passando sempre para alguma nova obra. Ilúvatar falou a Ulmo, e ele disse: Não vês tu como aqui, neste pequeno reino nas profundezas do tempo, Melkor fez guerra à tua província. De seu pensar veio agudo e imoderado frio, contudo, ele não destruiu a beleza de tuas fontes, nem a de tuas claras lagoas. Contempla a neve e a obra sagaz da geada. Melkor planejou calores e fogo sem controle e não secou teu desejo, nem de todo abateu a música do mar. Contempla antes a altura e a glória das nuvens e as brumas sempre cambiantes, e ouve o cair da chuva sobre a terra. E nessas nuvens tu te chegas mais perto de Manwë, teu amigo, a quem amas. Então, Ulmo respondeu: Em verdade, a água agora se tornou mais bela do que o meu coração imaginara, nem meu pensamento secreto concebera o floco de neve, nem em toda a minha música estava contido o cair da chuva. Buscarei Manwë, para que lhe possamos fazer melodias para sempre para teu deleite. E Manwë e Ulmo têm sido desde o princípio aliados em todas as coisas, têm servido muito fielmente aos propósitos de Ilúvatar. Mas, enquanto Ulmo falava, e enquanto os Ainur estavam ainda observando essa visão, ela foi retirada e escondida da vista deles. E lhes parecia que naquele momento percebiam uma coisa nova, escuridão, a qual não tinham conhecido antes, exceto em pensamento. Mas tinham ficado enamorados da beleza da visão e enlevados com o desenrolar do mundo que lá viera a ser, e suas mentes estavam cheias dele. Pois a história estava incompleta, e os círculos de tempo, não de todo traçados, quando a visão foi retirada. E alguns disseram que a visão cessou antes da plenitude do domínio dos homens e do esvanecimento dos primogênitos. Donde, embora a música esteja acima de tudo, os Valar ainda não viram, como que com visão, as eras posteriores ou final do mundo. Então houve desassossego em meio aos Ainur. Mas Ilúvatar os chamou, e ele disse:
Conheço o desejo de vossas mentes de que o que vistes possa em verdade ser, não apenas em vosso pensamento, mas tal como vos próprios sois e, contudo, de outro modo. Portanto eu digo, que essas coisas sejam. E eu mandarei vazio adentro a imperecível chama, e ela há de estar no coração do mundo, e o mundo há de ser. E aqueles de vos que desejarem poderão dizer a ele. De repente, os Ainur viram ao longe uma luz, como se fosse uma nuvem com um coração vivente de chama. E souberam que essa não era visão apenas, mas que Ilúvatar fizera uma coisa nova. O mundo que é. Assim veio a Siddhartha, dos Ainur. Alguns residiram ainda com Ilúvatar além dos confins do mundo. Mas outros, entre estes, muitos dos maiores e mais belos, despediram-se de Ilúvatar e desceram ao mundo. Mas esta condição Ilúvatar impôs, ou é a necessidade do amor deles, que seu poder deveria dali por diante estar contido no mundo e a ele atado, para estar dentro dele para sempre, até que esteja completo, de modo que eles são a sua vida, e ele, a deles. E, portanto, o nome dado a eles é Valar, os poderes do mundo. Mas quando os Valar entraram em Ea ficaram, a princípio, espantados e em confusão, pois era como se nada estivesse ainda feito do que tinham observado em visão, e tudo estava como que a ponto de começar e ainda informe, e estava escuro. Pois a grande música fora não mais que o crescimento e florescer do pensamento nos salões atemporais, e a visão apenas um prenúncio. Mas naquela hora eles tinham adentrado o princípio do tempo, e os Valar perceberam que o mundo fora apenas previsto e prédito, e que eles deviam realizá-lo. Assim começaram seus grandes labores em ermos imensos e inexplorados, e em eras incontáveis e esquecidas, até que, nas profundezas do tempo e em meio aos vastos salões de veio a ser aquela hora e aquele lugar onde foi feita a habitação dos filhos de Ilúvatar. E, nessa obra, a parte principal coube a Manwë e ao Leiomo. Mas Melkor também estava lá desde o começo, e ele se intrometia em tudo que era feito, voltando as coisas, se pudesse, para seus próprios desejos e propósitos. E atiçou grandes fogos. Quando, portanto, a terra era ainda jovem e cheia de chama, Melkor a cobiçou e disse aos outros Valar: Este há de ser meu próprio reino, e nele ponho o meu nome. Mas Manwë era o irmão de Melkor na mente de Ilúvatar e foi ele o instrumento principal do segundo tema que Ilúvatar erguera contra o desacordo de Melkor. E chamou para si muitos espíritos, tanto dos maiores como dos menores, e eles desceram aos campos de Arda e auxiliaram Manwë, antes que Melkor impedisse o cumprimento do labor deles para sempre, e que a terra fenecesse antes de florescer. E Manwë disse a Melkor: Este reino não has de tomar para ti injustamente, pois muitos outros labutaram aqui não menos do que tu. E houve contenda entre Melkor e os outros Valar. E por aquela hora Melkor se retirou e partiu para outras regiões e lá fez o que queria. Mas não tirou o desejo pelo reino de Arda de seu coração. Ora, os Valar tomaram para si forma e matiz. E, porque foram atraídos mundo adentro por amor aos filhos de Ilúvatar, por quem esperavam, tomaram forma segundo a maneira que tinham contemplado na visão de Ilúvatar, salvo apenas em majestade e esplendor. Além do mais, a forma deles vem de seu conhecimento do mundo visível, em vez de do mundo em si. E não precisam dela, salvo apenas como nós usamos vestimenta e, contudo, podemos estar nus e não sofrer perda alguma de nosso ser.
Portanto, os Valar podem caminhar, se desejarem, déspidos, e então mesmo os Eldar não conseguem percebê-los claramente, embora estejam presentes. Mas quando desejam vestir a si mesmos, os Valar tomam sobre eles formas que são algumas de macho e outras de fêmea. Pois aquela diferença de temperamento eles tinham já desde seu princípio, e ela é só incorporada pela escolha de cada um, não feita pela escolha, assim como conosco macho e fêmea podem ser revelados pela vestimenta, mas não feitos por ela. Mas as formas com as quais os grandes seres se trajam não são em todas as horas semelhantes às formas dos reis e das rainhas dos filhos de Ilúvatar, pois por vezes podem se vestir em seu próprio pensamento, tornado visível em formas de majestade e terror. E os Valar atraíram para si muitos companheiros, alguns menores, alguns quase tão grandes quanto eles próprios, e labutaram juntos no ordenar da terra e no acalmar de seus tumultos. Então Melkor viu o que era feito, e que os Valar caminhavam sobre a terra como visíveis poderes, trajados com a vestimenta do mundo, e eram adoráveis, e gloriosos de se ver, e ditosos, e que a terra estava se tornando como um jardim para o deleite deles, pois seus tumultos eram subjugados. Sua inveja cresceu então ainda mais dentro dele, e também tomou forma visível, mas, por causa de seu ânimo e da malícia que queimava nele, aquela forma era escura e terrível. E ele desceu sobre a ardem poder e majestade maiores que os de qualquer outro dos Valar, como uma montanha que vadeia o mar e tem seu cume acima das nuvens e está trajada de gelo e coroada com fumaça e fogo. E a luz dos olhos de Melkor era semelhante a uma chama que faz secar com calor e penetra com um frio mortal. Assim começou a primeira batalha dos Valar com Melkor pelo domínio de Arda. E daqueles tumultos os elfos poucos sabem. Pois o que foi declarado acerca dela veio dos próprios Valar, com quem os Eldalie falaram na terra de Valinor, e por quem foram instruídos. Pois poucos Valar desejavam contar das guerras antes da vinda dos Elfos. Contudo, conta-se entre os Eldar que os Valar conseguiram sempre, a despeito de Melkor, reger a terra e prepará-la para a vinda dos primogênitos. E eles construíram terras, e Melkor as destruiu. Vales cavaram, e Melkor os ergueu. Montanhas esculpiram, e Melkor as derrubou. Mares encheram, e Melkor os derramou. E nada podia ter paz ou chegar a crescimento duradouro, pois tão certo quanto os Valar começam o labor, assim Melkor o desfazia ou corrompia. Contudo, o labor deles não foi todo em vão. Embora em nenhum lugar e em nenhuma obra tenham a vontade e o propósito deles totalmente se cumprido, e todas as coisas estivessem em matiz e forma diversas do que os Valar no começo pretendiam, lentamente, mesmo assim, a terra foi moldada e se tornou firme. E assim foi a habitação dos filhos de Ilúvatar estabelecida, afinal, nas profundezas do tempo e em meio às estrelas inumeráveis. Vala Quenta. Relatos sobre os Valar e os Maiar de acordo com a sabedoria dos Eldar. No princípio, Eru, Uno, que na língua élfica tem o nome de Ilúvatar, fez os Ainur de seu pensamento. E eles fizeram uma grande música diante dele. Nessa música, o mundo começou, pois Ilúvatar tornou visível a canção dos Ainur, e eles a contemplaram como uma luz na escuridão. E muitos entre eles ficaram enamorados de sua beleza e de sua história, que viram principiando e se desenrolando, como numa visão.
Portanto, Ilúvatar deu a visão deles o seria pois em meio ao vazio, e o fogo secreto foi enviado para arder no coração do mundo. Ele foi chamado de Ea. Então aqueles dos Ainur que o desejaram se levantaram e adentraram o mundo no princípio do tempo. E era tarefa deles dar realidade ao mundo e, com seus labores, tornar plena a visão que tinham observado. Longamente labutaram nas regiões de A, que são vastas para além do pensamento de elfos e homens, até que, no momento designado, fez-se arda o reino da terra. Então, eles puseram a vestimenta da terra e desceram a ela, e nela habitaram. Dos Valar aos grandes, entre esses espíritos os elfos dão o nome de Valar, os poderes de Arda, e os homens Amilde os chamaram de deuses. Os senhores dos Valar são 7. E as Valier, as rainhas dos Valar, são também 7. Estes são os nomes deles na língua élfica como era falada em Valinor, embora tenham outros nomes na fala dos elfos da Terra-média, e seus nomes entre os homens sejam múltiplices. Os nomes dos senhores, em devida ordem, são Manwë, Ulmo, Aulë, Oromê, Mandos, Lórien e Tulkas. E os nomes das rainhas são Varda, Yavanna, Nienna, Esté, Vairê, Vana e Nessa. Melkor não é mais contado entre os Valar, e seu nome não é pronunciado sobre a terra. Manwë e Melkor eram irmãos no pensamento de Ilúvatar. O mais poderoso dos Ainur que entraram no mundo era, em seu princípio, Melkor. Mas Manwë é mais caro a Ilúvatar e entende mais claramente seus propósitos. Ele foi designado a ser, na plenitude do tempo, o primeiro de todos os reis, senhor do reino de Arda e regente de todos os que nele habitam. Em Arda, seu deleite está nos ventos e nas nuvens, e em todas as regiões do ar, das alturas às profundezas, das fronteiras últimas do véu de ar das brisas sopradas na relva. Sulim ele é cognominado, Senhor do Alento de Arda. Todas as aves velozes, fortes de asa, ele ama, e elas vêm e vão a seu pedido. Com Manwë habita Varda, Senhora das Estrelas, que conhece todas as regiões de A. Grande demais é a beleza dela para ser declarada nas palavras de homens ou de elfos, pois a luz de Ilúvatar ainda vive em seu rosto. Na luz estão seu poder e seu regozijo. Das profundezas de A ela veio ao auxílio de Manwë, pois Melkor ela conhecia desde antes da criação da música e o rejeitou, e ele a odiou e a temeu mais do que todos os outros que ele fez. Manwë e Vardar se separam e permanecem em Valinor. Seus salões estão acima da neve sempiterna, sobre Iolocê, a última torre de Taniquétil, mais alta de todas as montanhas sobre a terra. Quando Manwë lá ascende a seu trono e olha ao longe, se Varda está a seu lado, ele vê mais adiante do que todos os outros olhos, através da bruma, e através da escuridão, e além das léguas do mar. E, se Manwë está com ela, Varda ouve mais claramente do que todos os outros ouvidos o som das vozes que gritam do leste a oeste, dos montes e dos vales, e dos lugares escuros que Melkor fez sobre a terra. De todos os grandes seres que habitam neste mundo, os elfos têm Varda na maior reverência e amor. De Elbereth a designam e chamam seu nome das sombras da Terra-média e o levantam em canção ao surgir das estrelas. Ulmo é o Senhor das águas. Ele está só. Não habita por muito tempo em lugar nenhum, mas se move como quer em todas as águas profundas à volta da terra ou sob a terra. Ele sucede a Manwë no poder e, antes que Valinor fosse feita, era o mais próximo dele em amizade.
Mas, desde então, foi pouco aos concílios dos Valar, a menos que grandes matérias estivessem em debate. Pois mantém toda a arda no pensamento e não tem necessidade de qualquer lugar de repouso. Além do mais, não ama caminhar sobre a terra e raramente vai se vestir num corpo à maneira de seus pares. Se os filhos de Eru o contemplavam, ficavam cheios de grande assombro, pois o surgir do rei do mar era terrível, como uma onda montante que avança para a terra, com elmo escuro de crista de espuma e cota de malha luzindo entre prata e sombras de verde. As trombetas de Manwë soam fortes, mas a voz de Ulmo é tão profunda quanto o fundo do oceano, que só ele já viu. Entretanto, Ulmo ama tanto os elfos como os homens e nunca os abandonou, nem mesmo quando jaziam sob a ira dos Valar. Por vezes, ele vem sem ser visto às costas da Terra-média, ou passa muito para o interior, subindo estreitos do mar, e ali faz música em suas grandes trompas, as Ulmuri, que são feitas de concha branca. E aqueles a quem chega aquela música ouvem-na sempre em seus corações, e a saudade do mar nunca mais os deixa. Mas Ulmo fala mormente àqueles que habitam na Terra-média com vozes que são ouvidas apenas como a música da água. Pois todos os mares, lagos, rios, fontes e nascentes estão sob seu governo. De modo que os elfos dizem que o espírito de Ulmo corre em todas as veias do mundo. Assim, notícias chegam ao Ulmo, até mesmo nas profundezas, de todas as necessidades e tristezas de Arda, as quais, de outro modo, ficariam ocultas de Manwë. Aulë tem poder pouco menor que o de Ulmo. Seu senhorio é sobre todas as substâncias das quais Arda é feita. No princípio ele criou muito em companhia de Manwë e Ulmo. E a feição de todas as terras foi seu labor. Ele é um ferreiro e um mestre de todos os ofícios e se deleita com obras de engenho, por menores que sejam, tanto quanto com a construção poderosa de outrora. Suas são as gemas que jazem no fundo da terra e seu é o ouro que é belo na mão, não menos do que as muralhas das montanhas e as bacias do mar. Os Nodor muito aprenderam dele, e ele sempre foi seu amigo. Melkor tinha-lhe ciúmes, pois Aulë era mais semelhante a ele em pensamento e em poderes. E houve longa contenda entre os dois, na qual Melkor sempre maculava ou desfazia as obras de Aulë, e Aulë se cansou reparando os tumultos e desordens de Melkor. Ambos, ademais, desejavam criar coisas suas que fossem novas e não pensadas por outros e se deleitavam no elogio de seu engenho. Mas Aulë permaneceu fiel a Eru e submetia tudo o que fazia à vontade dele. E não invejava as obras de outros, mas dava e buscava conselho, enquanto Melkor gastou seu espírito em inveja e ódio, até que enfim não podia criar nada que não fosse arremedo do pensamento de outros e todas as obras deles destruía, se pudesse. A esposa de Aulë é Yavanna, a provedora dos frutos. Ela é amante de todas as coisas que crescem na terra e todas as formas incontáveis delas ela tem em sua mente, das árvores feito torres em florestas de outrora ao musgo sobre pedras ou as coisas pequenas e secretas no solo. Em reverência Yavanna sucede a Varda entre as rainhas dos Valar. Na imagem de mulher, ela é alta e trajada de verde, mas por vezes toma outras formas. Alguns há que a viram postada como uma árvore sob o céu, coroada com o sol, e de todos os seus galhos manava um orvalho dourado sobre a terra estéril, e esta se tornava verde, cheia de grãos.
Mas as raízes da árvore estavam nas águas de Ulmo, e os ventos de Manvê falavam em suas folhas. Kementari, rainha da terra, é seu cognome na língua Eldarin. Os Fenturi, mestres de espíritos, são irmãos e são chamados mais comumente de Mandos e Lórien. Contudo, esses são por direito os nomes dos lugares da habitação deles, e seus verdadeiros nomes são Não e Irmo. Namo, o mais velho, habita em Mandos, que fica a oeste de Valinor. É o guardião das casas dos mortos e convoca os espíritos dos que foram assassinados. Não esquece nada. E conhece todas as coisas que hão de ser, salvo apenas aquelas que ainda cabem à liberdade de Ilúvatar. Ele é o sentenciador dos Valar, mas pronuncia suas sentenças e seus julgamentos apenas a pedido de Manvê. Vaire, a tecelã, é sua esposa, ela que tece todas as coisas que já existiram no tempo em suas tapeçarias de histórias, e os salões de Mandos, que sempre se alargam conforme as eras passam, estão revestidos delas. Irmo, o mais jovem, é o mestre de visões e sonhos. Em Lórien estão seus jardins na terra dos Valar, e eles são os mais belos de todos os lugares do mundo, repletos de muitos espíritos. Este, a gentil, que cura feridas e cansaço, é sua esposa. Cinza é sua vestimenta, e o descanso é seu domingo. Ela não caminha de dia, mas dorme em uma ilha no lago de Lórien, sombreada por árvores. Das fontes de Irmo e Este, todos aqueles que habitam em Valinor tiram refrigério. E a mil de os Valar vêm eles mesmos a Lórien, e lá acham repouso e alívio do fardo de Arda. Mais poderosa que Esteniena, irmã dos Fenturi, ela vive só. É experimentada na dor e pranteia cada ferida que Arda sofreu na maculação causada por Melkor. Tão grande foi sua tristeza, conforme a música se desenrolava, que seu canto se tornou lamentação muito antes do fim, e o som de pranto foi entretecido nos temas do mundo antes que ele principiasse. Mas ela não chora por si mesma. E aqueles que lhe dão ouvido aprendem piedade e constância na esperança. Seus salões estão a oeste do oeste, sobre as fronteiras do mundo. E ela raramente vem à cidade de Valimar, onde tudo é alegre. Vai antes aos salões de Mandos, que são perto de sua morada. E todos aqueles que esperam em Mandos gritam a ela, pois traz força ao espírito e faz da tristeza sabedoria. As janelas de sua casa dão para fora das muralhas do mundo. O maior em força e feitos de bravura é Tulkas, cognominado Astaldo, o Valente. Ele veio por último a Arda para auxiliar os Valar nas primeiras batalhas contra Melkor. Deleita-se na luta corpo a corpo e nos desafios de força. E não cavalga montaria alguma, pois consegue correr mais do que todas as coisas que têm pés e é incansável. Seu cabelo e barba são dourados, e suas carnes, curadas. Suas armas são suas mãos. Dá pouco ouvido ao passado ou ao futuro e não é de valia alguma como conselheiro, mas é um amigo firme. Sua esposa é Nessa, a irmã de Oromê, e ela também é esguia e de pés ligeiros. Aos servos ela ama, e esses estão em seu séquito sempre que vai à mata. Mas consegue ultrapassá-los, veloz como uma flecha, com o vento em seu cabelo. No dançar se deleita, e dança em Valimar sobre gramados de um verde que nunca se esvai. Oromê é um senhor poderoso. Se é menos forte que Tulkas, é mais terrível em fúria, enquanto Tulkas ri sempre, no esporte ou na guerra, e até cara a cara com Melkor riu em batalhas antes que os elfos nascessem.
Oromê amava as regiões da Terra-média e deixou-as de mau grado e veio por último a Valinor. E a de outrora se passava de volta para o leste através das montanhas e voltava com sua hoste aos montes e às planícies. Ele é um caçador de monstros e de feras cruéis, e cavalos e mastins são seu deleite. E a todas as árvores ama, a razão pela qual é chamado de Aldaron, pelo Sindar, de Tauron, o senhor das florestas. Naar é o nome de seu cavalo, branco ao sol, prateado luzente à noite. Valaroma é o nome de sua grande trompa, cujo som é como o sol a se alçar escarlate, ou como o agudo relâmpago fendendo as nuvens. Mais alto que todas as trombetas de sua hoste, ele se fazia ouvir nos bosques que Havana fez brotar em Valinor. Pois lá Oromê treinava sua gente e seus animais na perseguição às criaturas malignas de Melkor. A esposa de Oromê é Havana, a sempre jovem. Ela é a irmã mais nova de Havana. Todas as flores brotam quando ela passa e se abrem se ela as vê. E todas as aves cantam a sua vinda. Esses são os nomes dos Valar e das Valier, e aqui se conta brevemente de suas semelhanças, tais como os Eldar as contemplaram em Amã. Mas, por mais belas e nobres que fossem as formas pelas quais eram manifestos aos filhos de Ilúvatar, essas eram não mais que um véu por sobre a beleza e o poder deles. E, se pouco se diz aqui de tudo que os Eldar um dia souberam, isso é como nada comparado ao ser verdadeiro deles, que remonta a regiões e eras muito além de nosso pensamento. Entre eles, 9 eram de principal poder e reverência. Mas um foi retirado de seu número, e 8 permanecem, os Aratar, os sublimes de Arda. Manvê e Varda, Ulmo, Yavam e Olê, Mandos, Nien e Oromê. Embora Manvê seja seu rei e lhe caiba a lealdade deles Soberu, em majestade são pares, sobrelevando, sem comparação, todos os outros, seja dos Valar e dos Maiar, ou de qualquer outra ordem que Ilúvatar enviou a Ea. Dos Maiar com os Valar vieram outros espíritos, cujo ser também começou antes do mundo, da mesma ordem que os Valar, mas de menor grau. Esses são os Maiar, o povo dos Valar, e seus serviçais e ajudantes. Seu número não é conhecido dos Elfos, e poucos têm nomes em qualquer das línguas dos filhos de Ilúvatar. Pois, embora isso seja diferente em Amã, na Terra-média os Maiar raramente têm aparecido em forma visível a elfos e homens. Eminentes entre os Maiar de Valinor, cujos nomes são lembrados nas histórias dos dias antigos, são Imarê, a Aia de Varda, Ionvê, o Alferes e Arauto de Manvê, cujo poder em armas não é ultrapassado por ninguém em Arda. Mas, de todos os Maiar, Ocê e Uinen são os mais conhecidos dos filhos de Ilúvatar. Ocê é um vassalo de Ulmo, e ele é mestre dos mares que banham as costas da Terra-média. Não vai às profundezas, mas ama os litorais e as ilhas e se regozija nos ventos de Manvê. Pois na tempestade ele se deleita e ri em meio ao rugido das ondas. Sua esposa é Uinen, a senhora dos mares, cujo cabelo jaz espalhado por todas as águas sob o céu. Todas as criaturas que vivem nas torrentes salgadas ela ama, e todas as algas que ali crescem. A ela gritam os marinheiros, pois consegue lançar calma sobre as ondas, refreando a selvageria de Ocê. Os Númenóreanos viveram longamente sob sua proteção e a tinham em reverência igual a dada aos Valar. Melkor odiava o mar, pois não conseguia subjugá-lo. Disse que, na criação de Arda, ele buscou trazer Ocê a aliança consigo, prometendo-lhe todo o reino e o poder de Ulmo se o servisse.
Assim foi que, há muito, levantaram-se grandes tumultos no mar, que lançaram ruínas sobre as terras. Mas o Imen, arrogo de Aulê, refreou-se e o trouxe diante de Yumo. Ele foi perdoado e voltou à antiga vassalagem, a qual permaneceu fiel. Na maior parte, pois o deleite pela violência nunca o abandonou de todo, e, por vezes, ele se enfurece, voluntarioso, sem qualquer ordem de Yumo, seu senhor. Portanto, aqueles que habitam à beira-mar ou sobem a navios podem amá-lo, mas não confiam nele. Melium era o nome de uma maia que servia tanto a Vana como a Este. Habitou por muito em Lórien, cuidando das árvores que florescem nos jardins de Irmo, antes que viesse a Terra-média. Rouxinóis cantavam à volta dela onde quer que fosse. O mais sábio dos Maiar era o Loran. Também ele habitava em Lórien, mas seus caminhos a miúde o levavam à casa de Niena, e dela aprendeu piedade e paciência. De Melian, muito está contado no Quenta Silmarillion. Mas de Lórien aquela história não fala. Pois, embora amasse os elfos, caminhava entre eles invisível, ou na forma de um deles, e não sabiam de onde vinham as belas visões ou as centelhas de sabedoria que ele punha em seus corações. Em dias que vieram depois, foi o amigo de todos os filhos de Ilúvatar e tinha piedade de suas tristezas. E aqueles que o ouviam despertavam do desespero e punham de lado as imaginações de trevas. Dos inimigos por último, está o nome de Melkor, aquele que se levanta em poder. Mas desse nome ele foi despojado. E os Nodor, que entre os elfos sofreram mais por sua molícia, não o pronunciam e dão-lhe o nome de Morgoth, o sombrio inimigo do mundo. Grande poder lhe foi dado por Ilúvatar, e ele era coevo de Manwë. Nas capacidades e no conhecimento de todos os outros Valar ele tinha parte, mas os voltava para maus propósitos e desperdiçou sua força em violência e tirania. Pois cobiçava a Arda e tudo que havia nela, desejando o reinado de Manwë e o domínio sobre os reinos de seus pares. Do esplendor ele decaiu, através da arrogância, até o desprezo por todas as coisas que não fossem ele próprio, um espírito dissipado e impiedoso. A compreensão ele transformou em sutileza para perverter para sua própria vontade tudo o que queria usar, até que se tornou um mentiroso sem pudor. Começou com o desejo da luz, mas, quando não conseguiu possuí-la só para si, desceu através do fogo e da ira, em grande ardência, até a escuridão. E a escuridão era o que mais usava em suas obras malignas sobre a Arda, e a encheu com medo para todas as coisas vivas. Contudo, tão grande era o poder de seu levante que, em eras esquecidas, ele contendeu com Manwë e todos os Valar e por longos anos, em Arda, teve domínio sobre a maior parte das regiões da terra. Mas não estava sozinho. Pois dos Maiar muitos foram atraídos a seu esplendor nos dias de sua grandeza e permaneceram seus vassalos em sua escuridão. E outros ele corrompeu depois a seu serviço com mentiras e dádivas traiçoeiras. Horrendos entre esses espíritos eram os Valar-Alcar, os flagelos de fogo que na Terra-média eram chamados de Dalrugs, demônios de terror. Entre aqueles de seus serviçais que tinham nomes, o maior era aquele espírito a quem os Eldar chamavam de Sauron, ou Gortaur, o Cruel. Em seu princípio, ele era dos Maiar de Aulê e permaneceu grande no saber daquele povo.
Em todos os feitos de Melkor, o Morgoth sobrearda, em suas vastas obras e nos enganos de sua astúcia. Sauron tinha parte e só era menos maligno que seu mestre porque, por muito tempo, serviu a outro e não a si mesmo. Mas em anos que vieram ele ergueu-se como uma sombra de Morgoth e um fantasma de sua malícia e caminhou a segui-lo na mesma senda ruinosa rumo ao fundo do vazio. Aqui termina o Valaquenta.